Boa noite, nação rubro-negra! Matheus França se apresenta no Crystal Palace. Pedro causa reboliço e decide sair do Flamengo. Essas e muito mais notícias. O Mengão tomando manta de Lanzini. E muito mais a partir de agora no meu canal, o jornalista Pedro Carlos Ferreira. Se inscreva no canal, aperte o sininho, dê seu like, curta, compartilhe. É de suma importância para o nosso trabalho. Amanhã tem Mengão e eu estarei na Rio Atual FM transmitindo todas as emoções de Flamengo e Olímpia pela Copa Libertadores da América a partir das 21 horas, direto do Maracanã. Então, vamos começar falando sobre o atacante Pedro. O Pedro se apresentou para treinar ontem, se apresentou hoje no Flamengo também. Se apresentou hoje, ontem ele faltou o treino e foi multado 5% do seu salário. E o Pedro não ficou satisfeito, disse com os seus empresários que não quer jogar no Flamengo mais. Porém, existe um grande problema. O contrato do Pedro vai até 2027. E aí, Xará, o que você vai decidir? O Flamengo, por sua vez, tomou a atitude de multar o Pedro pela indisciplina praticada no jogo contra o Atlético Mineiro, em que houve o atrito entre ele e o Pablo Fernandes. Não estou aqui justificando, o Pablo Fernandes é vacilão mesmo, todos nós sabemos, ele pediu conta, ele pediu demissão do Flamengo, porém ainda não foi ao RH do clube para poder acertar seu desligamento. O clube recebeu a carta de demissão, sendo que tem toda a burocracia de desligamento de qualquer funcionário que trabalha com sua carteira assinada, e não deixa de acontecer também com o Pablo Fernandes. E aí? O Pedro, por sua vez, ele não tem clima mais com o técnico Jorge Sampaoli. Segundo informações, o Pedro ele não olha nem para a cara do técnico Sampaoli. E ele disse para os seus empresários, após o treino de hoje, que não quer mais ficar no Flamengo. O Pedro ele foi multado e está suspenso por um jogo pelo clube. E aí? Você acha que está certo, o Flamengo está certo em fazer isso com o Pedro? Deixa aí seu comentário. Porém, nós sabemos que o Pedro é o artilheiro do Flamengo no ano de 2023. O Pedro foi o jogador que mais comemorou as redes balançando pelo Flamengo nesse ano. E aí? O que você acha? O Pedro está certo? O Pedro alegou que na terça-feira, que os jogadores tiveram um dia de folga, e na terça-feira ele deveria se reapresentar, coisa que ele não fez. E aí ele alegou que estava com o rosto doendo devido ao soco que ele recebeu do Pablo Fernandes. A situação foi parar até na delegacia, todo mundo já sabe, é uma história que rendeu muito. E hoje, daqui a pouquinho, está encerrando a janela de transferência de jogadores que têm contrato. E o Flamengo não conseguiu contratar nem o Dela Cruz, nem o Claudinho e nem o Wendel, porque ficou no quase, igual a turma que sempre quer pegar e zoar, mas o Flamengo não conseguiu contratar ninguém. Tá, Pedro, mas e aí? E que história é essa do Lanzini? Pois bem, o River Plate deu uma calça riada no Flamengo e contratou o Manuel Lanzini, que estava na mira do Flamengo. O Lanzini estava sem clube e poderia pegar e assinar o contrato com qualquer clube fora da janela de transferência hoje. Qualquer clube só pode pegar e fazer o registro de um atleta junto à Confederação Brasileira, CBF, registrar contrato, etc., somente
se o jogador estivesse em contrato, ou seja, sem vínculo com qualquer clube no mundo. E isso aí deixou o Flamengo numa situação meio ruim, né? Porque o Flamengo, o Lanzini já tinha sido aprovado pelo técnico Jorge Sampaoli e, infelizmente, o Flamengo demorou muito e o Lanzini já ajustou a sua vida. E o Matheus França, hein? Matheus França se apresentou hoje no Crystal Palace, já está lá na Inglaterra, vai disputar campeonato inglês, Champions League. Então, o Matheus França está previsto de realizar exames médicos amanhã e assinar o contrato com o Crystal Palace, equipe do John Textor, dono também da SAF Botafogo, que hoje está liderando o campeonato brasileiro. O Flamengo ainda não conseguiu uma peça de reposição, nem para o Lanzini e nem para o meio-campo. E detalhe, o Matheus França era o único que conseguia fazer a função do Arrascaeta. Se o Arrascaeta se machucar, vai ficar difícil, o caldo vai engrossar para o Flamengo. Porque o Everton Ribeiro joga pela direita, o Arrascaeta ele flutua nas costas do centroavante, fazendo a distribuição das jogadas. E o Flamengo não conseguiu contratar um jogador das características do Jorge de Arrascaeta e hoje o clube fecha um ciclo de contratações muito pobre. O Flamengo só conseguiu contratar nessa janela o Luiz Araújo e o Alan. Já o goleiro Agostinho Rossi já tinha palavrado com o clube e já tinha assinado um pré-contrato com o Flamengo, mas ele tinha sido emprestado, então tinha que cumprir ao seu contrato e no término do contrato ele teria que se apresentar no Flamengo como fez. Porém, Agostinho Rossi, até o presente momento, amarga a reserva. E o goleiro Santos, hein? Santos hoje é o terceiro goleiro do Flamengo. O Santos, que foi um goleiro vencedor no Atlético Paranaense, que venceu, meu irmão, foi muitos campeonatos pelo Atlético Paranaense, hoje está esquecido no Flamengo e vai para mais de 2 meses que o Santos não veste a camisa do Flamengo. Mas, Pedrão, e aí? Como é que está a vida do Santos? Então, quando o técnico Jorge Sampaoli chegou ao Flamengo, ele fez uma avaliação, né? Colocou vários jogadores para estar em atividade. O Santos foi um. Porém, de acordo com o rolar da carruagem, o Matheus Cunha garantiu a titularidade do gol rubro-negro. E com a chegada do Agostinho Rossi, o Santos simplesmente amarga a reserva. O Flamengo, por sua vez, procura pegar e se desfazer do Santos, porque o Hugo Souza já tinha partido para Portugal e o Flamengo tinha contratado o Santos para poder pegar e suprir a aposentadoria do goleiro Diego. E aí o Flamengo, né? O Santos veio, não emplacou, o manto pesou e o Flamengo, graças ao bondoso Deus, pegou e nasceu uma joia chamada Matheus Cunha. Muito frio, um goleiro bom com os pés e bom com as mãos. Matheus Cunha, eu acompanho os jogos do Flamengo por Brasilzão afora, eu vejo. Matheus Cunha é muito frio, um bom goleiro. Se o Flamengo tivesse colocado o Matheus Cunha desde o início do campeonato, o Flamengo não teria perdido jogos e pontos tão importantes que hoje estão fazendo falta. E para poder pegar e deixar a nação rubro-negra um pouco mais feliz, Ayrton Lucas, que estava com a entorse no tornozelo, voltou aos treinamentos, porém não está ainda confirmada a sua presença no jogo de amanhã contra o Olímpia no Maracanã. Outro que também está no estaleiro
é o Érico Pulgar. O Pulgar já tem treinado, inclusive nas minhas redes sociais. Eu coloquei a crise do Flamengo, aonde que o Pulgar e o Everton Cebolinha dirigindo o carrinho e o Pulgar deitado, sentado, e tinha outro jogador, se eu não me engano, era o Thiago Maia, que estava deitado no carrinho, ou seja, todos brincando. O clima não está nada ruim no Flamengo, o clima está ótimo, está maravilhoso, graças a Deus. Os jogadores não aprovaram a atitude do Pedro, né, de ter faltado ao treinamento. Eles apoiaram o Pedro no episódio da agressão, sendo que não apoiaram a falta, né, do treinamento do Pedro, que é falta ao trabalho, né? E isso aí é descontado em folha, Pedro. Pô, Xarato, deu mole. E esse clima aí tá tão pesado que o Flamengo também estuda a possibilidade de emprestar o Pedro para algum clube. E assim, o Pedro pode ser negociado também, justamente pelas suas decisões. Ele está chateado, não quer falar com o Sampaoli, foi treinar, treinou. E o Flamengo também, a última notícia, o Flamengo contratou um preparador físico para atuar, né? Contratou não, está usando a prata da casa, o treinador efetivo do Flamengo. Ele está assumindo o lugar do cidadão lá, do Pablo Fernandes, que pegou e pediu demissão, né, após o episódio. E o filho do Pablo Fernandes continua no Flamengo. Ah, Pedrão, mas e esse preparador físico? Esse preparador físico vai estar comandando as atividades até que Jorge Sampaoli indique outro profissional para o cargo. Valeu? Eu vou ficando por aqui amanhã, direto do Maracanã. Me acompanhe, Rio Atual, a Rádio do Esporte, e também você pode me acompanhar amanhã através do meu YouTube. Toda a narração não posso transmitir, mas vocês podem ouvir também pelo YouTube todas as emoções de Flamengo e Olímpia, válido pelas Libertadores da América. E aí, qual é o seu palpite? Mengão vai ganhar? E aí, deixa seus comentários. O que você acha das atitudes do Pedro? Vou ficando por aqui e amanhã nos encontramos novamente. Valeu, forte abraço. Isso aqui é Flamengo.